Olá a todos, somos aqui do Centro Espírita Luz de Ismael. Estamos montando um canal no YouTube, Luz de Ismael. Pedimos a você que entre, curta, se inscreva, comente com seus amigos, porque temos assuntos importantes para todos nós. Um deles é o suicídio, o que está afetando a humanidade tremendamente, mais do que a gente imagina. A cada 10 pessoas, 8 cometem o ato. Eu sou o Marco, engenheiro, estou aqui com meu amigo Antônio Carlos, sou médico. Luzia, pedagoga. Sueli, formação em psicologia. E estamos justamente investindo nesse grande estudo. A cada dia, segundo a Organização Mundial da Saúde, 3.000 pessoas cometem o suicídio por dia. Sendo assim, estaremos ingressando num estudo através de um livro chamado Memórias do Suicídio. Amigos, o livro Memórias de um Suicida, ele foi editado pela Federação Espírita Brasileira, psicografado pela médium Ivone Pereira e pelo espírito de Camilo Cândido Botelho. O livro Memórias de Suicida é uma das 10 melhores obras do século XX, que foi editado pela Federação. Esse livro, ele não traz só conteúdo sobre o suicídio, ele traz também um vasto conhecimento doutrinário. Ele traz também uma ajuda muito grande para a valorização da vida. É uma obra muito avassaladora, muito esclarecedora, e nós vamos estudá-lo até o final, nós 4 aqui, trabalhadores do Luz de Ismael, tentando trazer para vocês a compreensão, o amor de Jesus através de nossas vidas no livro Memórias de um Suicida. O livro Memórias de um Suicida, ele tem 3 partes. Ele tem os réprobos, ele tem os departamentos e ele tem a cidade universitária. Mas antes da gente entrar na introdução, eu queria explicar para vocês quem foi Camilo Cândido Botelho, que na verdade era Camilo Castelo Branco, né? Essa obra, ela foi recebida pela Ivone do Amaral Pereira quando a Ivone tinha 26 anos de idade, né? E ele se apresentou para ela, o Camilo, como Camilo Castelo Branco. Só que o Camilo Castelo Branco, ele foi um jornalista, um escritor, um poeta muito famoso em Portugal. E a Ivone, ela ficou assim muito preocupada, né, dela falar o nome dele. E quem ela era? Uma médium muito simples, e que como é que ela ia falar de um escritor tão famoso? Então ela mudou, ela colocou Camilo, né, Cândido Botelho. Tanto é que depois o Camilo veio e disse que não tinha problema, que ela poderia falar, né, que ele era o Camilo Castelo Branco. E eu queria retratar um pouco para vocês, junto com os amigos aqui ao lado, quem foi o Camilo antes da gente entrar na introdução dessa obra. Como eu falei, ele foi um jornalista, um historiador, um poeta, um tradutor, um romancista, um cronista, um dramaturgo e um crítico. Ele nasceu em Lisboa em 1603. Ele foi registrado como filho de uma mãe muito humilde, porque o pai, ele era pescador, né? Aos 2 anos de idade, o Camilo, ele ficou órfão de mãe, e aos 10 anos ele ficou órfão de pai, né? E o Camilo teve que morar com um tio dele. Aos 16 anos, o Camilo teve
o seu primeiro filho, que ele gostou de uma moça. Só que nesse período, como ele era muito jovem, ele se separou dessa moça. E logo em seguida, Camilo teve um relacionamento, né, com uma prima dele, em que ele teve um segundo filho, que também não deu certo. Camilo ainda tentou cursar medicina, só que ele era um homem muito boêmio, ele faltava muito na faculdade, então o Camilo abandonou a faculdade de medicina, né? Como ele teve uma formação muito católica, aos 25 anos ele entrou no seminário. Ele ficou muito desiludido quando ele frequentou esse seminário. Por quê? Porque ele viu a mulher dele, que ele tanto amava, e ele se apaixonou pela Ana Plácido. Só que a Ana Plácido, ela era casada e tinha 2 filhos. Mas mesmo assim, ele tentou seduzir e conseguiu seduzir a Ana Plácido. Então eles fugiram. E naquela época, o adultério ainda era assim muito comentado. E eles fugiram, voltaram, depois eles foram presos e foram soltos, né? E conseguiram casar, ficar junto, e eles tiveram 3 filhos, né? Ele e a Ana Plácido. Em 1865, o Camilo, ele começou a perder a visão aos 40 anos. Ou seja, a visão do Camilo, que era o ganha-pão dele, podemos dizer assim, né? Porque ele era escritor, ele era jornalista, ele era dramaturgo, então ele dependia da visão dele. E o Camilo, ele foi entrando numa profunda depressão, ele foi entrando numa profunda tristeza, numa revolta. Ele ficou revoltado, porque ele era um homem muito famoso em Portugal, em Lisboa, ele era muito conhecido, um romancista já conhecido mundialmente, então ele não aceitava, né? E isso veio trazendo para ele esse desequilíbrio emocional. Para a somatória disso, os filhos dele também tinham problemas de conduta. Então foi uma somatória de problemas emocionais que vieram a trazer Camilo a dar um tiro no ouvido e cometer o suicídio. Como nós vimos, o Camilo tinha toda a sua vida particular e ele precisava relatar a sua dor, o seu sofrimento, a sua vida a alguém. Quem ele achou? Ivone, que era uma médium, uma pessoa que tinha sensibilidade e aos 26 anos de idade já tinha o contato com o mundo espiritual. Então ela, através desse dom, dessa sensibilidade, era transportada àquela situação, àquela visão, àquela vivência, para que ela visse o que realmente acontecia, para que através de narrativas ela colocava tudo o que se passou naquele momento. Como a sua dor foi muito intensa, ele procurou a médium, que ele gostaria que a médium retratasse a situação dele como um suicida, para que ela pudesse dar o esclarecimento de como o que acontece com o suicida, com aquele que tira a sua vida antes do tempo. Porque aí já existia uma afinidade, onde a própria Ivone, em uma reencarnação pretérita, já tinha cometido o ato. Vocês conseguem entender que existe sempre algo semelhante, onde há essa atração para que isso acontecesse, tinha que ter uma relação, uma sintonia. E por Ivone ter sido também uma suicida numa reencarnação pretérita, houve essa chance de, por afinidade,
Camilo passar os seus relatos, a sua vivência, a sua dor através da médium. Agora sim, amigos, nós vamos entrar na introdução, depois que nós falamos um pouco de quem foi o Camilo, né, quando ele esteve encarnado, a Ivone também, né, a vida dela enquanto médium. E na introdução, o que nos chama a atenção é o primeiro parágrafo, que ela diz assim: devo estas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, a qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que presinto se estenderá além da vida presente. O que? A Ivone, ela agradece ao Leon Denis, que foi um dos grandes apóstolos do Cristo, que vem divulgando a doutrina espírita ao longo dos séculos, né? E nessa introdução, ela agradece ao Leon Denis porque ela se sentia, como a Sueli falou ainda agora, incapaz pela pouca idade que ela tinha e tão grande responsabilidade. Tanto é que a obra Memórias de Suicida, ela ficou guardada durante 8 anos, mais ou menos, em uma gaveta que tinha horas que ela pensava em jogar fora, horas ela pensava em queimar, porque ela se sentia incapaz. Então a Ivone, durante esses 8 anos, ela começou a fazer as orações, ela meditava e queria saber o que é que ela ia fazer com essa obra, né, de tão grande responsabilidade que ela tinha. E ela teve, né, uma visita do Leon Denis e disse que ele ia reeditar a obra, mas que ele ia mudar algumas palavras, né, da obra, não ia modificar a obra, ele ia mudar o mínimo possível da obra. Então, assim, ela agradece de coração nessa introdução. Tanto é que após a introdução existe um prefácio da 2ª edição, justamente assinado pelo Leon Denis, em que eu queria ler um último parágrafo dele, que ele diz assim: que medites sobre essa página, leitor amigo, ainda que duro se torne o teu orgulho pessoal em aceitá-las, e as lágrimas alguma vez raciocinarem tuas pálpebras a passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exalçar o teu coração em prece ditosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência, infrações das leis de Deus. Ou seja, o Leon Denis falando e dando a oportunidade, por mais que a gente venha a duvidar de uma obra de tamanha importância, de uma autora, de um autor espiritual, né, que existiram, que a Ivone já é desencarnada também hoje. Então, ele vem trazendo a veracidade e um alento. A médium guardou os escritos por 8 anos, porque na época, tempos atrás, havia muito preconceito quando se falava em suicídio e também quando se falava de mediunidade, quando se falava de espírito. Então, o que foi que aconteceu? Ela, depois de 8 anos, com a permissão do autor espiritual que fez a revisão, Leon Denis, foi que a obra veio ser publicada, que hoje está nos servindo dentro da doutrina espírita para grandes esclarecimentos dentro das situações atuais que nós estamos vivendo hoje, pela a grande demanda de suicídio que está tendo e que as pessoas estão procurando as casas religiosas, porque a questão da medicina, dos atendimentos, de algumas outras terapêuticas
não estão surtindo efeito. Então, as pessoas hoje vêm às casas, os templos, a Igreja Católica, os centros espíritas, para que venham em busca de uma palavra amiga, de uma solução para cuidar dessa parte espiritual. Então, hoje, essa obra, ela está servindo, tem uma grande importância dentro da doutrina espírita, e porque ela vem relatar, ele vem colocar o que acontece no mundo espiritual, o sofrimento dele, o que acontece para algumas pessoas a alma, para nós espírito, no mundo espiritual. Então serve de um esclarecimento e de um consolo também. Então essa é a contribuição, né? Esse prefácio do Leon Denis, a introdução que nós falamos, nós colocamos aqui, a Sueli colocou muito bem. Quando ela entra, eu queria só dar uma contribuição para ela, no momento que ela fala do preconceito, na época, por que a obra ficou guardada, né, que foi muito questionada na época, e também que a Ivone, ela dizia assim, como é que eu vou falar de uma obra de um escritor português tão famoso que viveu, né, em Lisboa, ninguém vai acreditar em mim, porque ela era uma pessoa humilde, ela era uma pessoa simples. Então, a Ivone, ela agradece, né, imensamente todo esse suporte que o Leon Denis deu para ela, né? Então, essa finalização aqui da introdução é aonde a Ivone já se sentiu segura para mandar para que a obra fosse editada, né, para seguir já para a Federação Espírita Brasileira. Vamos entrar agora no primeiro capítulo, que é os réprobos. Eu confesso para vocês que quando eu li esse nome, eu fui para o dicionário, eu fui para o Aurélio, porque eu queria saber realmente o que significava esse nome, os réprobos, né? E os réprobos seriam o criminoso mais baixo, o pior criminoso, a pessoa que tem as condições morais péssimas, muito baixa. Então era assim que o Camilo se sentia, o pior dos homens. Depois que ele cometeu o suicídio, ele se sentia um lixo, ele se sentia o criminoso, ele se sentia o pior homem do mundo, né? Então, esse primeiro capítulo, quando tem esse nome réprobos, né, ele chama atenção pelo que o Camilo ele se sentia, tá? E o número 1 que a gente vem, que é o Vale dos Suicidas, né? E uma coisa que me chama atenção, porque o Camilo ele diz que o suicídio dele se derivou de uma revolta por ele se encontrar cego, né, por uma expiação que ele considerava superior às forças maiores que ele tinha. Então, quando ele começa o Vale dos Suicidas, ele começa a fazer mais ou menos igual como se fosse o Vale dos Leprosos, na época de Jesus. E quando ele fala do Vale dos Leprosos, ele diz assim, que no Vale dos Leprosos tinha luz, tinha comida, tinha um banho, tinha roupas limpas, né? Então ele diz que se as pessoas falavam na época de Jesus que o Vale dos Leprosos era o pior dos vales, porque as pessoas ainda não tinham entrado no Vale dos Suicidas. Porque o Vale dos Suicidas é o pior ambiente possível que uma pessoa poderia estar. Não é assim, Sueli? Isso, porque ele descreve o vale como ele se sentia, porque ele entrou no vale e ele tinha a sensação de que ele estava sendo, como ele coloca,
comido pelos vermes, por quê? Porque dentro da doutrina se fala do corpo pré-espiritual, do perispírito. Então o suicida, ele relata direitinho como é que ele se sentia, o corpo dele no túmulo e ele sentindo tudo o que o corpo físico dele estava sendo deplorado pelos germes, então ele sentia aquilo. Então ele passa a relatar como o suicida, no estado dele, como ficou, como ele se sentia. Então ele sentia o fedor, ele sentia o sangue escorrendo o tempo todo, e aí ele se perguntava, mas como? Se eu quis sair dessa dor, se eu quis morrer, como? Será que eu estou morto ou eu não estou? Então quando ele entra no vale, ele ainda fica em dúvida ainda, porque ele se sentia vivo, mas ele só conseguiu identificar realmente que ele estava morto, que ele havia desencarnado, quando ele se depara dentro da cova, do túmulo dele. Exatamente. E como que ele se vê dentro do túmulo, mas ao mesmo tempo ele estava vivo. Começa a confusão mental, aí né? Começa a confusão mental muito grande dele, até porque os outros, ele estava dentro do cemitério, então ele sai à procura dos amigos, ele volta até a casa dele, ele procura um hospital, ele pede socorro, todo mundo vendo, ele aparece, mas as pessoas não conseguem entrar em contato, consegue vê-lo, então ele acaba se revoltando com tudo isso. Então ele não estava naquele estado ainda de total, ele estava naquele estado de total perturbação mental, porque ele relata, ele diz que o que afeta é o psíquico, a situação do estado nervoso dele mesmo, a situação psíquica dele. Então quando ele entra no vale, ele se depara com todo esse cenário e a dor dele se intensifica. Se ele estava sentindo aquela frustração pelo fato dele ter perdido a visão, dele não estar mais conseguindo fazer as atividades dele, quando ele tira a própria vida, ele vai ver que aquilo dobra, se intensifica. Por quê? Porque ele vê não só a situação dele, mas ele vê a situação dos outros também. Porque é assim, quando o Camilo está na cova, ele ouve muitos gritos, né? Ele ouve gritos de tudo quanto é lado, mas eram gritos das pessoas desencarnadas de dentro do hospital. E quando a Sueli coloca que ele sai correndo, ele queria ver o médico dele, a família, os amigos, ele ouvia as pessoas no meio da rua dizer assim: olha, vocês sabe aquele escritor famoso, aquele poeta, o Camilo, ele se suicidou. Então ele ouvia as pessoas falarem dele, né? E isso é aí que a revolta fica muito maior ainda. Mas mesmo assim, ele não sabe ainda que ele se suicidou. Ele ainda não sabe. Então ele tenta mais uma vez ainda colocar como se fosse um revólver para ele se suicidar. E o que chamava muita atenção dele era o sangue que saía do ouvido dele, né? Porque isso me chamou muita atenção nesse estudo desse livro, nesse começo, que todo suicida, ele tem o cacuete. Então, toda hora ele levava a mão no ouvido, né? Aí o sangue escorria, ele levava a mão no ouvido. E assim, é como se toda hora ele estivesse ali enxugando. Então, ele se perguntava: eu morri? Eu não morri? O que está acontecendo comigo? Né? Então, de repente, o Camilo, ele entra tipo numa perturbação, no desequilíbrio, na perturbação mental, e no correr na rua, ele está tipo numa praça,
né? E quando ele chega nessa praça, ele começa a ver aqueles gritos, vem grito de tudo quanto é lado, e ele viu cavalos, né? Ele viu zoadas de cavalos ali, e ele queria saber de onde vinham aqueles gritos. Então, de repente, o Camilo se vê assim como se ele tivesse num grupo de 200 pessoas, né? O Réprobos coloca muito bem isso, no grupo de 200 pessoas ali, e aqueles cavaleiros, aqueles guardas, aquelas milícias, eles estão ali muito bem equipados, eles estão com uma bandeira, uma flâmula, né? E essa flâmula era dos servos de Maria, e eles estão ali com umas lanças na mão, né? Então, eles vão sendo acuados, todos aqueles suicidas, né, assim, Sueli? Eles vão sendo acuados, eles vão ficando tipo assim num bolo. E esses policiais, essas milícias, eles vão levando aquele bolo para algum lugar, né? Porque o livro dos Réprobos, ele retrata bem que os suicidas, eles não podem ficar na terra. Então ali era a suicida que tinha se enforcado, o Camilo que tinha dado tiro, né, na cabeça, entendeu? O que tinha se afogado, então vários tipos de suicida. Aquele que tinha se jogado no trem, né? E Luzia, ele coloca que o tempo todo eles ficam tendo a visão o tempo todo dentro daquela situação de como foi o suicídio. Eles ficam vendo de cada um, não só o dele, mas de cada um, aquele que se suicidou com o veneno, vê a deterioração do corpo, daquela. Então, eles acabam assistindo tudo. O cenário de todo mundo, não só o dele, de todo mundo. E aí entra uma histeria coletiva total de louco. Então ele relata tudinho, aquela histeria, aquele desespero. E ele relata um pavor. E também pela questão da putrefação que ele coloca. Eles sentem um do outro. Então... E aí ele... E cada vez mais foi agravando, porque ele foi vendo mais, ele foi agravando. Ele acabou sendo levado por essa... Que ele tentou sair, mas ele não conseguiu. Ele foi levando pela questão também da sintonia mental dos suicidas naquela hora. Tem um pedaço, tem uma parte que ele fala que não tem como raciocinar para tentar fazer uma oração, não, ele não consegue raciocinar porque não tem luz, não sabe quando é dia, ele relata, não sabe quando é noite. Eles vivem em cavernas. Cavernas, porque é só uma escuridão. Então aquilo intensifica o estado dele. E aí eles vão cada vez mais ficando mais confusos, e aí acaba se entregando dentro da situação. Então ele narra, ele coloca, ele fala como fica a situação daquele que tira a própria vida, dentro desse cenário de como se dá, que ele diz que é o inferno mesmo, lá é o inferno. Na realidade, até mesmo porque existe esse tempo de sofrimento próximo ao desencarne, que mesmo ele querendo se desvencilhar para ver o que realmente está acontecendo, o próprio corpo em estado de putrefação no cemitério o chama de volta, e de acordo com a variação do merecimento de cada um, esse reviver desse sofrimento perdura horas, dias, meses, onde a certeza que eles não escaparão de ser levados para esse vale, onde lá sim o sofrimento será ainda muito maior. E tanto é, Marquinho, também
que o Camilo, ele tinha 4 amigos, mas a calamidade do Vale dos Suicidas era tão grande que eles não se lembravam de se identificar. Como é teu nome? Como é o teu? De onde tu vem? Não existia isso, entendeu? Porque eles viviam em cavernas lá dentro. Não existia. Então, ele sabia, ele tinha 4 amigos, então, tanto é que os amigos dele também eram portugueses, mas ele não sabia como era o nome dessas pessoas, não tinha essa interação de amizade, de tão calamitoso que era o Vale dos Suicidas, né? Então, quando eles foram levados para lá, próximo ao Vale dos Suicidas, existe aqui, que é logo no 3º capítulo, que vem no Hospital Maria de Nazaré, que quem levou eles foi os servos de Maria, né? Que ainda agora nós colocamos para vocês, que levam eles para lá, tanto é que vai se afunilando a entrada, né, do Vale dos Suicidas. Quando chega na entrada, só entra de 2 em 2. E dentro do vale, eles vão morando em cavernas. E nesse momento, tinha horas que eles presenciavam a chegada de alguns socorristas, que eram justamente esses servos de Maria que tinham levado eles. Então, eles ouviam, né, esses servos chamar pelo número 48, digamos, Antônio da Luz, né? São as pessoas que iam ser resgatadas. Porque no Hospital de Maria, todo mundo lá tinha um número com um nome do lado. Então, assim, era tudo muito bem organizado, tudo muito bem estruturado, equilibrado ali dentro, entre eles. Então, quando um suicídio ia ser resgatado, eles iam lá e chamavam pelo número, porque a Maria, a Nossa Senhora, dentro do hospital, ela tem o controle de todos eles que estão no vale, de todas as pessoas hoje que estão no Vale dos Suicidas, né? Então, assim, foi uma coisa também, não sei se a Sueli ou o Marquinho, né, que se chamou a atenção deles, mas me chamou a atenção porque quando eles são chamados, quando eles chegam lá, para eles serem chamados, porque existe ali critérios para que esses irmãos sejam resgatados, né, que o livro retrata. E esse critério é o alívio ou a extinção da carga vital, né, animalizada que a gente tem. Depois que essa carga é toda eliminada no vale, aí sim, né, é resgatado. Ele não sabe quando é dia, quando é noite, não tem como saber, porque só se vê o tempo direito, noção. Não tem noção de tempo e só se vê escuridão, lama, como se fosse um labirinto escuro. Ele fala muito em limo, ele coloca lamaçal, que se jogava naquela lama, porque o desespero era tão grande, em certos momentos, que ele queria procurar um lugar onde ele pudesse pelo menos tapar os ouvidos para ver se ele conseguia ter segundo de paz, mas não tem todo o tempo, porque fica revivendo o tempo todo aquela situação do suicídio. É como se ele
toda hora estivesse passando um filme na cabeça dele. E ele passava, ele retrata. É interessante quando ele coloca que ele passa a mão todo o tempo no ouvido e está todo o tempo sangrando. E ele sente aquela putrefação do odor. Então ele se estranha, porque como se só havia sangramento no ouvido dele, como que estava aquela putrefação? Mas também que não era só dele, era daquele que tomou o veneno, que estava vomitando, colocando, aquele que se jogou debaixo do trem, que ficou estraçalhado, que espatifou tudo, foi pedaço de carne para tudo quanto era lado. Então todo o tempo ele estava vendo aquilo, porque lá só havia o suicida. Então só havia aquele desespero, aquele horror. Então ele retrata esse horror, tanto que ele coloca na obra justamente para poder ter uma contribuição, para poder se ter noção de que não se morre, de que só se mata o corpo, mas o espírito continua sentindo as mesmas coisas. E ele sentia frio, fome, sede, as necessidades fisiológicas, e então ele sentia tudo isso. E mais aquele desespero, porque não tinha como ter momentos nem para olhar para o outro, para ver. Então esse era o cenário, esse é o cenário do Vale dos Suicidas. Inclusive foi retratado há tempos atrás numa novela, A Viagem, que ele colocou um pouco, foi retratado. Mas aquilo foi só perto do que está no livro. Verdade. E o Camilo, quando ele fala dessas pessoas que ficavam ao lado dele, é esse que eu queria ler, que ele diz assim: eu compartilhava o mesmo amplo residencial com 4 outros indivíduos, como eu, portugueses, e no decorrer do longo martírio em comum, tornamo-nos inseparáveis. A força de sofrermos juntos, ele fala, no mesmo martírio de dor, né? Aí ele coloca aqui embaixo: confesso que então, apesar de longa convivência, não lhe conhecia o nome. No vale sinistro, a desgraça é ardente, ele fala. É ardente demais para que se preocupe com o calceta ou com a identidade alheia, ele fala. Aí ele diz assim: dentro da atmosfera densa e penumbrosa, surgiram os cavaleiros brancos, rompendo as trevas com poderosos holofotes. É na hora que chegam os servos de Maria para resgatar eles, e nessa hora o Camilo está no meio. Ele diz assim: estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta. Desceu um pilotão de lanceiros, em seguida damas e cavalheiros, que pareciam enfermeiros, e mais o chefe da expedição, o qual, como anteriormente esclarecemos, se particularizava por usar um turbante e uma túnica hindu, ou seja, muito bem organizado os servos de Maria, né? Silenciosos e discretos, iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. Ele diz: a mesma voz que se diria, como das vezes anteriores, vibrar no ar, pacientemente, as chamadas dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentaram por si mesmo, né? Ele fala. Então, aí, pulando já para o outro lado, ele fala assim, que quando ele chegou, aí uma voz longa de um desconhecido no alto-falante disse assim: abrigo número 36 da rua 48, então. Atenção agora, abrigo número 36, ingressar no comboio de socorro. Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silva, João Azevedo e Mário Sobral ingressarem no comboio.
Foi entre lágrimas de emoção indefinível que eu galguei os pequenos degraus da plataforma que o enfermeiro indicava, atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam o cerco em torno de mim e de meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por isso o mesmo regresso da expedição. Eu entrei no carro, amplo, cômodo e confortável, porém eu não poderia olhar para as janelas, nós não poderíamos abrir janela nenhuma, porque nós estávamos ali sobre ordens disciplinares de todos eles. E aí foi o resgate deles, né, que nós já vamos para a terceira parte, onde os 5 foram resgatados, o Camilo e mais os 4, que ele foi saber realmente quem eram essas pessoas que ele convivia ali dentro, o nome dessas pessoas ele veio saber, e a disciplina, a organização de como eles, né, na hora que eles adentraram ali, né, para eles ficarem sentadinhos e irem para o Hospital de Maria, aí que ele foi se dar conta realmente dos amigos dele, quem eles eram. Esta iniciativa do nosso Centro Espírita Luz de Ismael vem trazer um assunto fascinante sobre o suicídio, mostrando como é esclarecedor a vivência de um suicida no mundo espiritual extrafísico. Quanto ele continua sofrendo, ele não acabou com a vida dele, a vida continua, ele acabou com o corpo só. Né? E aí ele vai ter um processo de evolução dentro desse sofrimento. Estaremos sempre em continuação dessa obra, nos próximos capítulos será apresentado para vocês e convidamos vocês para comentarem, para assinarem e darem ok e participarem deste assunto fascinante, importante, esclarecedor para o que se vivencia atualmente nos meios de assistência médica, assistência psicológica, é um número galopante de suicídio e pessoas potencialmente suicidas. Então é muito importante para essas pessoas terem este esclarecimento. Entre aqui no nosso canal, veja o nosso endereço, interajam com a gente, dê um like, discutem, perguntem. Toda semana estaremos com vocês, dando uma dica, conversando sobre esse assunto interessantíssimo, sobre o livro Memórias de um Suicida. Muito obrigado. Vai continuar a semana que vem, amigos. Esperamos vocês. Nos sigam. Tudo firme.